Folha News tem a oportunidade e a grata satisfação de receber nesse instante o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Lucas Mota. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Marcos. Prazer estar aqui conversando contigo novamente nesse espaço de divulgação do trabalho e de uma demonstração também de prestar contas para a comunidade o que são as ações e quais são elas para desenvolver ainda mais a nossa indústria, o comércio e serviço através do nosso trabalho. Lucas, a tua secretaria anunciou nessa semana a criação do Portal das Oportunidades. Poderia explicar um pouco melhor para nós? Claro, nós tivemos uma inspiração, né? Todas as ideias, as boas ideias, elas têm que ser adaptadas para a nossa realidade dos outros municípios. Então, bem importante, o exemplo que nós trouxemos do município de Barueri, em São Paulo, Porto Alegre e outros tantos da região sudeste que tem aí um canal virtual de comunicação, mais um canal de comunicação com a comunidade, em especial das vagas de empregos que a cidade oferece. Então, esse portal de oportunidades vai ser mais uma ponte, um entremeio entre a necessidade do empregador e também aquela vontade, aquele anseio, aquele desejo do trabalhador. Então, é concentrar em um canal de comunicação as oportunidades que a cidade oferece para que a gente possa aprimorar essa comunicação com a comunidade. Lucas, é notório que a mão de obra em alguns setores, ou na maioria dos setores de Lagoa Vermelha, sofre deficiência. Tu acredita que com esse balcão algum ponto positivo deverá surgir? Com certeza, nós temos muitas oportunidades no nosso município, e sejam elas nos diversos ramos, indústria, comércio, serviços, como eu falei, ou até aquele empreendedor que presta algum serviço de porta em porta, com todas as suas atividades. Mas aprimorar principalmente a comunicação daquilo que a comunidade anseia, e eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você tem uma pequena instalação elétrica na sua casa que quer consertar. É difícil achar alguém, ou você chama alguém que está sempre ocupado. Então, melhorar essa comunicação é muito importante. Nós sabemos que os canais oficiais, como o Cine, como os parceiros que nós temos em outras frentes de trabalho, como SICA, SICOM, Sintracom, já exercem atividades de agregarmos ainda mais esforços através de aprimorar a divulgação dessas vagas de emprego, mas o que nós queremos e buscamos é concentrar nesse portal de oportunidades junto ao site da prefeitura para que as empresas possam nos encaminhar as vagas em aberto e as pessoas possam ter um único canal de comunicação ou um dos principais para que ela possa ter o acesso de tudo que a cidade oferece. Inclusive, hoje, nós buscamos uma atualização das vagas, fizemos o contato com os RHs da cidade, com os sindicatos. No dia de hoje, no portal já existem 72 vagas em aberto. E é claro que nós temos que melhorar essa comunicação, porque nós sabemos que algumas pessoas têm que se adaptar àquela vaga de trabalho, se conhecer, qual é a sua aptidão, qual é a sua capacidade. Nós temos diversas frentes de qualificações profissionais na cidade, mas ainda há uma lacuna, Marcos. E eu acredito que o portal possa agregar esse esforço e somar, que é principalmente a comunicação, que é objeto do teu trabalho, e por isso nós estamos aqui, que é melhorar ainda mais a comunicação. Nós sabemos que existem divulgações das empresas, canais de WhatsApp, como mencionei, o mural do Cine, a divulgação dessas vagas, mas buscar na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento, mais um instrumento, mais um canal de comunicação, nós acreditamos sim, que pode melhorar ainda mais a busca e principalmente alternativas de trabalho, de emprego na nossa cidade. Na prática, Lucas, como vai funcionar essa sintonia que tu está falando, questão empresário, sindicatos dos empregados e poder público municipal? Nós já temos um grupo da Secretaria de Desenvolvimento com alguns RHs, e estar aqui nos microfones também, junto contigo, nesta divulgação,
não deixa de ser um chamamento, Marcos. Como é um projeto novo, nós estamos buscando as empresas, nós estamos buscando os RHs para que nos encaminhem as vagas em aberto, para que nós possamos cada vez mais complementar esse portal de oportunidades. Então, hoje, nós já temos um grupo junto com os RHs das cidades, nós temos alguns encontros, algumas reuniões que tiveram resultado naquele feirão de oportunidades, que o nome é bem parecido, né? Mas aquele feirão que nós realizamos lá na Praça Frei Mateus, nos 144 anos do município, onde estávamos em 12 empresas e divulgando as vagas em aberto. Então é isso que nós queremos. Todas as iniciativas que o município tem, seja feirão de oportunidades, que é em todos os eventos ter algum balcão de informações sobre vagas de emprego. Outro projeto que estão tendo as divulgações, Gabinete nos Bairros, que é onde o poder público está fazendo reuniões periódicas com os bairros para poder ainda divulgar as suas ações e escutar as demandas da comunidade. Nesta oportunidade, nós também entregamos ali um folheto determinando todas as vagas em aberto que tem na cidade. E é isso que a gente quer, é agregar um esforço conjunto que as pessoas entendam não só do balcão para trás, ou seja, essa organização de todo esse material, mas também do balcão para frente. Qual é o nosso objetivo fim, Marcos? É termos esse canal como principal apoio, suporte operacional dos RHs, dos empregadores locais, para que possam disponibilizar estas oportunidades. E é isso que a gente quer aqui junto da comunidade, que entenda que acessando lá o portal do cidadão de Lagoa Vermelha, links úteis, portal das oportunidades, você vai ter acesso ao que a nossa cidade oferece. É claro que lá não estão todas as oportunidades, nós temos que alimentar cada vez mais periodicamente, por isso que semanalmente nós vamos estar aí buscando o aprimoramento dessa lista onde tem a vaga, o contato e a empresa, para que a pessoa também possa buscar essa oportunidade, como falei no início, né? Se conhecer como profissional e poder oferecer o seu trabalho para a empresa que busca, então, um profissional qualificado e de forma adequada. Lucas, se lê muito, principalmente nas redes sociais, queixas dos trabalhadores que as empresas, ao abrir vagas, esse trabalhador procede com uma entrevista tradicional e falta qualificação. O que o município está fazendo? Sabemos que existem vários projetos de qualificação, mas, ao que tudo indica, ainda falta muito. Perfeito. O nosso trabalho é reconhecer que ele não cessa, ele não termina. Então, quando nós falamos em qualificação profissional, em capacitação de colaboradores, em um olhar atento aos jovens que daqui a um tempo, daqui a um período muito curto, ele vai estar no mercado de trabalho, é entender que esse trabalho não cessa, que esse trabalho deve ter uma continuidade, uma constância de propósito. Por isso eu te trago dados aqui, Marcos, que sim, nós temos os desafios de sempre continuar cada vez mais, mas um pequeno exemplo do projeto Querer, que iniciou em 2021 e até 2025 nós já formamos aproximadamente 600 colaboradores. E o projeto Querer, fazendo um pequeno parênteses aqui explicando, é uma qualificação pessoal, não é profissional, não é no sentido estrito de operador de furadeira, operador de coladeira, enfim, é uma questão comportamental. E por que esse projeto é tão importante? Eu estou citando ele para ti. Porque basicamente, somos contratados pelo nosso currículo, ou seja, pelas nossas aptidões profissionais. E geralmente somos desligados das empresas por questões comportamentais. Então, um bom relacionamento com o meu empregador, conhecer os meus deveres, os meus direitos, um bom relacionamento com os colegas. Então, conhecer esses projetos e essas ações. Então, é sempre esse chamamento que a gente faz. Eu acho que. Acho não, tenho certeza. Quando há uma manifestação em rede social de um descontentamento, nós também estamos divulgando um anseio, uma necessidade. E o poder público tem que olhar as necessidades com muito carinho, com muito apreço, com muito acolhimento,
no sentido de que isso pode se converter em uma ação. Então, você que busca uma qualificação profissional, conheça os programas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, é muito importante para nós. Nós temos o querer, que é essa questão comportamental, o qualificar, que sim, são questões técnicas. Nós temos o jovem empreendedor que trabalha com os meninos, com as meninas, adolescentes e jovens que daqui a pouco já estão no mercado de trabalho. Então, é esse despertar, né, Marcos? E a gente sempre fala de uma forma muito tranquila e sabendo que sempre temos que melhorar o nosso trabalho. Nós precisamos entender que temos que fazer parte da solução dos problemas. Porque apontar o problema é muito fácil, nós vamos fazer uma construção coletiva pela nossa cidade. Lagoa Vermelha oferece, sim, muitas oportunidades, mas muitas pessoas têm esse anseio, essa necessidade através da manifestação e leia-se crítica, como tu trouxe para nós, muitas vezes em função do salário, né? Nós sabemos que a ascensão profissional ela é baseada em alguns fatores, como os RHs acabam nos ensinando. É o tempo que você fica Mas no tu seu acha que o trabalho. salário em Lagoa Vermelha está abaixo de outros mercados, Lucas? A compatibilidade do salário é sempre uma negociação coletiva, tanto dos empregadores, dos representantes dos empregadores, com os representantes dos trabalhadores. Né? Então, essa discussão e esse acordo coletivo é baseado nas necessidades dos dois lados. Então, quando tu me pergunta assim, se ganha pouco ou ganha muito, é uma discussão que deve ser feita através dos sindicatos, através das representações, para que se encontre o ponto de equilíbrio e que a gente possa ter clareza naquilo que divulgamos. Quando tu me pergunta se é pouco ou se é muito, eu acredito que nós devemos sempre aprimorar, sabe o quê? É a comunicação. Como nós comunicamos as vagas. Existem municípios ao redor de Lagoa Vermelha que abriram oportunidades e divulgam o salário com um valor X. Esse valor X, na verdade, é o salário base mais benefícios. E quando procuramos alguma oportunidade profissional em Lagoa Vermelha, é considerado somente o salário. Esse equívoco de comunicação já aconteceu algumas vezes, por isso que eu trago para ti. Então, achar que é pouco ou achar que é muito parte de uma discussão e um acordo coletivo. Nós, como poder público, nós temos que entender e respeitar esses acordos dos sindicatos, das suas lideranças e contemplar as necessidades para trabalhar em conjunto. Por isso te falo, então, quem se qualifica, sim, tem que ter um olhar especial pela empresa para poder ter um aprimoramento no seu salário. Então, parte de todas essas qualificações que atuamos em conjunto com os sindicatos, aproveitar aqui para agradecer o SICAS, SICOM, Sintracom, para que nós temos em conjunto uma construção coletiva de muitos anos, que iniciou, teve uma iniciativa com o então secretário João Paulo Salvador, a qual fiz parte da sua equipe naquele período, em 2020. Na sequência, assumo a secretaria e nós continuamos aí trazendo bons resultados para a cidade, mas é claro, como tu disse, ainda existe muito trabalho pela frente. Lucas, a sua secretaria tem dados, por exemplo, vários projetos de qualificação foram realizados. Existe algum índice do teu conhecimento que tu possa nos passar de aproveitamento dessas pessoas que realizaram esses cursos profissionalizantes e estão empregados? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Né? Nós baseamos aqui, é importante trazer para ti essa informação, quando somos questionados pelos vereadores, pela comunidade, pela imprensa, que qualquer decisão do poder público tem que ser baseada em dados. Né? Nós não podemos imaginar uma situação lá na nossa sala, lá na nossa cadeira, na nossa mesa, e aquela situação se tornar algum programa de governo. Pelo contrário, é escutar as pessoas, escutar a necessidade, em especial a Secretaria de Desenvolvimento, escutar aquilo que os empregadores necessitam, que os empregados necessitam, que aquelas pessoas que buscam a sua primeira oportunidade de trabalho. E fazendo esse resgate histórico em dados, Marcos, nós temos que aproximadamente 40% das pessoas que fazem, o dado exato é 37,5%, mas aproximadamente 40% das pessoas que fazem os cursos de qualificação já saem empregadas. Eu te trago aqui dois exemplos, que é o curso de manicure e pedicure, que nós iniciamos uma turma neste ano, mas no ano passado nós tivemos aí
praticamente a metade, que nem eu trouxe, 40% das meninas já empregadas, já iniciando a sua carreira profissional. Então é importante salientar que os cursos do Querer, do Qualificar, eles já estão atuando com colaboradores que estão já trabalhando nas indústrias. Mas a Escola do Fazer, que é aquela primeira oportunidade profissional, já gera esse montante. Então, de 35% a 40% das pessoas que realizam os cursos conosco já saem empregadas. Por quê, Marcos? Antes de tomar qualquer decisão ou iniciativa, nós temos na nossa secretaria hoje um registro de atendimento, uma breve entrevista que os nossos atendentes já fazem, que receberam a sua qualificação pelo Sebrae. Então, nós já entendemos de qual CNPJ nós estamos tratando ou de qual colaborador e necessidade. Então, nós sempre perguntamos: você já fez algum curso conosco? Se não fez, qual curso gostaria? E para trazer uma curiosidade para ti aqui na nossa conversa, nos últimos 2 anos, fui procurado por algumas meninas que queriam empreender no nosso município. E elas falaram: Lucas, nós temos que trabalhar no ramo da estética. Ou seja, é, manicure, pedicure, extensão de cílios, sobrancelha, maquiagem, cabeleireiro. Eu disse: nossa, que interessante isso. E nós tivemos inúmeras pessoas que relataram isso. E para nossa feliz surpresa, nós abrimos, através de um programa chamado RS Qualificação, junto ao governo do estado, 25 vagas, se eu não me engano. São 25 vagas, 3 turmas, de extensão de cílios. Para mim, era uma novidade esse curso, extensão de cílios, né? Nós tivemos, naquele processo seletivo, 127 inscritas. Então, para ver que nós temos sim que olhar quais são as necessidades da comunidade. Então, reverter cursos de qualificação e iniciativas em resultado é realmente o que muda a vida das pessoas. Porque o nosso trabalho, Marcos, ele não é baseado em uma obra, em uma parede, em uma iniciativa, em algum curso, mas sim naquilo que transforma a vida das pessoas para melhor. Pela sua manifestação, podemos concluir que a prestação de serviços supera indústria e comércio das pessoas que realizaram esses cursos de qualificação, é isso? Isso. E te falo por quê. O empreendedorismo, o que é o empreendedorismo? Nós empreendermos. Nós podemos empreender na nossa vida, na nossa escola, na nossa comunidade, no nosso bairro, no nosso trabalho. E as pessoas geralmente empreendem por necessidade, não por vocação. Ou seja, por que os serviços hoje superam essas buscas de oportunidades conosco, na Secretaria de Desenvolvimento? Porque eu faço um bico, eu sou um trabalhador que faço bico, eu presto um serviço aqui, um serviço ali e vou me adaptando. O que nós orientamos? Abra um CNPJ, abra um MEI, se resguarde juridicamente, tenha um suporte previdenciário, você contribuindo, você pode se aposentar, tem uma seguridade. Então, hoje dos nossos aproximadamente 3.700 CNPJs no município, né, praticamente 30% são MEIs. Então, são pessoas que empreendem, que prestam algum serviço na cidade. É claro que nós temos que fazer uma equiparação e entender melhor. Apesar da prestação de serviços superar esse número em CNPJs, mas o maior ramo que emprega na nossa cidade é o ramo moveleiro, é o ramo da indústria, seguido do comércio e, é claro, dos serviços e depois do agronegócio. Então, nós entendermos esse cenário econômico, Marcos, é muito importante, porque a nossa secretaria, ela sim está numa evolução, né? Agradecer aqui sempre o nosso prefeito, foi prefeito Gustavo Bonotto, que abriu essas portas para a nossa equipe, o prefeito Eloir Morona entendeu nesse contexto, para que nós pudéssemos aí somar programas e esforços com parceiros para poder oferecer estas oportunidades. Como a gente fala bastante essa palavra, né? Oferecer oportunidades para a comunidade. Tu citou o agronegócio. Existe ou vai existir cursos de qualificação ou não há necessidade? Os cursos de qualificação sempre são
uma necessidade constante e não é diferente da questão do ramo do agronegócio, da agricultura. Então, nós temos o centro de treinamento do município, que é vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, que oferece esses cursos. Inclusive, está abertas as inscrições do curso de fruticultura. Então, a Secretaria da Agricultura tem essa frente de trabalho exclusiva que trabalha com as agroindústrias, com o suporte dessa qualificação técnica. Esse centro de treinamento fica lá na escola agrícola, né, junto da, da estrutura da própria escola, onde oferece diversos cursos. Esse ano já teve, salvo engano, curso de meliponicultura, agora saiu, né? Que é de abelha sem ferrão, fruticultura, enfim, todo esse contexto aí nós temos na Secretaria da Agricultura, mas é claro, o que nós soubermos aí da informação ou fizermos o encaminhamento junto à secretaria, porque para a comunidade é importante que não é desta ou daquela secretaria o serviço, né? É o município de Lagoa Vermelha que oferece para a comunidade. Então, nos procure como Sala do Empreendedor, a gente vai direcionar junto à Secretaria da Agricultura, trabalhamos em conjunto das necessidades, inclusive nós temos alguns projetos em paralelo, que é o próprio turismo rural. A Natália esteve aqui pontuando contigo da importância do turismo de Lagoa Vermelha, que o departamento hoje responde à Secretaria de Desenvolvimento. Então, o turismo rural trabalha-se em conjunto com a Secretaria da Agricultura e também com o Desenvolvimento Econômico. Secretário Lucas, podemos dizer que existe uma grande oferta de vagas em Lagoa Vermelha e que praticamente não existe desemprego no município, isso? O desemprego ele está atrelado a uma condição de necessidade. Então, muitas pessoas podem olhar as vagas que estão em aberto e entender que não se adapta àquela vaga ou não é seu ramo de atividade e estar condicionado, então, a uma questão de desemprego. Mas hoje, em Lagoa Vermelha, existem muitas oportunidades. Então, o que que a gente pede para aquelas pessoas que não estão no mercado de trabalho ou que estão buscando mudar o seu ramo de atividade? Que observem essas oportunidades, estudem quais são elas, o que que se oferece, porque muitas vezes nós temos que ter essa compreensão e maturidade que, apesar da cidade oferecer muitas oportunidades, esse trabalho é do meu perfil, eu vou estar feliz no meu trabalho. Por que que eu digo isso, Marcos? Por que que é tão importante? Essa é uma discussão um pouquinho mais profunda, né? Por que que é importante nós estarmos felizes no nosso trabalho? Te confesso aqui que eu sou apaixonado, eu amo o meu trabalho, gosto muito do meu trabalho. Mas tu estar feliz é importante porque o rendimento ele melhora, tu está bem mentalmente. Nós tivemos discussões legislativas recentemente da norma regulamentadora número 1, que estabelece esse cuidado dos empregadores em relação à saúde mental dos seus colaboradores. Então, são questões assim que nós devemos entender melhor para que possamos atrelar aquela distância entre a comunicação de buscar uma oportunidade e se adaptar àquela oportunidade. Então, de forma muito direta para ti, né? Hoje existem oportunidades na cidade, então não se trata de uma questão muito simples de dizer, eu estou desempregado porque eu quero, mas estou desempregado porque eu não quero. Não é isso. Você olhando as vagas, estas oportunidades que existem, você se adapta a essa realidade, você está condicionado, está feliz, então com certeza terão várias oportunidades na cidade. E isso é um quadro, salvo engano, regional, né? Existem muitas questões, mas por que que nós estamos batendo em cima muito forte da divulgação? Porque nós queremos que as pessoas que às vezes se manifestam nas redes sociais que Lagoa Vermelha não oferece oportunidades, que Lagoa Vermelha é uma cidade que tinham as coisas, pelo contrário, é objeto do nosso trabalho tentarmos acharmos resolução. Então, resgatar espaços públicos, que o pessoal também nos comenta bastante, é um objeto do nosso trabalho, a questão do turismo e agora a questão da geração de emprego e renda é muito importante. Então, você que tem uma questão, está desempregado, busca oportunidades, alguém está dizendo que Lagoa Vermelha não oferece oportunidades, mate a sua curiosidade, dê uma olhadinha lá no portal das oportunidades, que com certeza você vai ficar curioso em alguma situação, em algum local, para que a gente possa tornar essa cidade cada vez melhor, conseguindo aí uma vaga de trabalho para o nosso cidadão.
O portal de oportunidades que o município lançou, ele contempla algo específico para o primeiro emprego, que é algo um pouco difícil você entrar no mercado de trabalho, principalmente jovem, talvez mesmo que tenha alguma qualificação, mas na prática, o primeiro Uhum, emprego, o uhum. portal se preocupou com essa situação? Até mesmo estágios, vamos dizer assim. Nós estamos recebendo, estamos separando a questão dos jovens aprendizes, né? Isso é uma situação especial. Então, o jovem aprendiz, por força de lei, e tem uma característica, ele é da idade de 14 a 24 anos, que ele pode ter essa vaga. As indústrias, elas têm vagas compulsórias, ou seja, por força de lei, por obrigatoriedade, os jovens têm que estar inseridos hoje nas indústrias de Lagoa Vermelha, e qualquer indústria. Mas Lagoa Vermelha tem oportunidades para os jovens aprendizes. Então, nós concentramos principalmente essas vagas na escola do Senai, junto da Emeline, que é a responsável que nos passa essas oportunidades, e também da Maiara do SICAS, que nos passa essas informações para a gente alimentar. Hoje, o Portal das Oportunidades, como a gente fez esse lançamento essa semana, está englobado todas as vagas em conjunto. Mas está no nosso radar, sim, e muito bem lembrado por ti aqui agora para nós termos esse tópico em separado, quem sabe, né? Jovens aprendizes e termos essas oportunidades de primeiro emprego. Mas como te falei, o DRH sempre nos relatam aí que passam nas escolas, que oferecem as oportunidades. Então você que tem alguma dificuldade ainda nessa informação, nesse contexto, passe na prefeitura, converse conosco, que é bem importante. Lucas, o comércio de Lagoa Vermelha, frente a toda a situação nacional e vamos dizer até mundial, que afeta hoje com a globalização, até mesmo aqui em Lagoa Vermelha. Como tu vê hoje o comércio em se tratando de vendas, contratação, enfim, vamos dizer assim, a própria sobrevivência? Existem dados que a tua secretaria pode nos revelar, abertura, fechamento de empresas? Qual é o saldo de tudo isso? Perfeito. O comércio, ao longo do tempo e principalmente pela pandemia, forçosamente, em todos os setores, nos contextualizou a entender melhor redes sociais e o mundo digital, né? Nós sabemos hoje, se tivermos aí o celular na palma da mão, nós temos acesso a inúmeros produtos em diversas plataformas do mundo inteiro, como tu muito bem disseste. E o que seria esse contexto de diferencial? Então é importante nós enfatizarmos aqui e saudarmos a presidente Letícia, agora que sucede aí o presidente Genoir no CDL, a presidente Dalva no Cindy Lojas, das diversas campanhas e iniciativas que tem para que o lagoense, para que o cidadão da nossa região compre em Lagoa Vermelha. Inclusive aqui tu pode me ajudar, né, que tu é jovem há mais tempo que eu, com certeza, que já fomos conhecidos em Lagoa Vermelha como grande comércio de Lagoa Vermelha, né? Foram outros tempos, outros cenários. Mas o comércio, a contribuição do comércio para com o município, ela é muito significativa. Por quê? Nós temos, além dos colaboradores, de empregar pessoas, de comunicar melhor, das campanhas de compras premiadas, campanha do Dia das Mães, Dia dos Pais, final de ano, é muito importante nós entendermos qual o objetivo dessas campanhas, para que as pessoas entendam que o comércio local, que a loja física ainda representa um local de acolhimento, de receptividade, de bom atendimento. Porque eu tenho certeza, Marcos, que tu compra em algum lugar e quando tu é bem tratado, tu lembra daquele local, né? Tu vai em algum local e o vendedor já te chama pelo nome, já já escolhe uma camisa para ti, já escolhe uma calça para ti. Então é isso que a gente tenta sempre buscar e contribuir nas medidas e proporções que a secretaria pode agregar em conjunto com o CDL e Cindy Lojas no contexto de bom atendimento, cursos de qualificação, as próprias consultorias empresariais que nós temos de forma gratuita do Sebrae, atende de forma muito significativa o comércio, no sentido de que usar bem as redes sociais para vender, o bom atendimento, aquele acolhimento com aquela pessoa que tem interesse em algum produto, e os dados eles são muito significativos, porque no ano de 2023 o comércio liderou a questão seguindo, é claro, da indústria, liderou as admissões,
né? Nós temos, e esse cenário que eu tenho aqui, fazendo pequena correção, no contexto do final dos últimos 3 meses do ano, né? Em 2023, nos últimos 3 meses do ano, quem liderou as contratações no município de Lagoa Vermelha foi o comércio. É claro que a gente entende que são aquelas vagas temporárias, atendimento do final de ano, então é importante nós entendermos essas oportunidades que o comércio oferece e esses dados e registros para que a gente possa agregar um esforço conjunto e superar essas dificuldades. Por quê? Tenho certeza que muitas pessoas aí pesquisam os preços de alguns comércios da nossa cidade e acabam comprando pela internet, né? Mas o valor agregado desse produto pela internet tem a mesma qualidade do que o produto vendido em Lagoa Vermelha? O atendimento, a troca desse produto, as facilidades. Então é isso que a gente sempre tenta fomentar, principalmente, como tu bem perguntou aí, entendendo os dados do município e fomentando iniciativas como campanhas comerciais, como consultorias empresariais gratuitas. Nós temos a característica de que o nosso município tem algumas empresas que são familiares, o que elas podem melhorar ao longo do tempo, né? Que é uma sucessão familiar. Esse é um termo muito usado no agro, né? Que eu estou fazendo uma adaptação aqui para o comércio. A sucessão familiar no ramo do comércio. O que nós podemos nos reinventar para atender às demandas hoje de quem tem interesse em fazer alguma compra nesse mundo globalizado. Então, de forma muito direta, dizendo para ti, eu acho que o vínculo que as pessoas têm aqui, nos chamar pelo nome, conhecer a nossa família, conhecer a nossa história, conhecer o que a gente gosta, eu acho que ele é muito importante e deve ser sempre fortalecido. Lucas, como a tua secretaria vê a chegada de grandes redes em Lagoa Vermelha e muitas delas até substituindo tradicionais comércios da cidade? É fator positivo? Eu acredito que não seria uma substituição, né? O ser humano, ele naturalmente, em toda a sua vida, ele se adapta, né? Nós temos um poder de adaptação muito grande, uma resiliência muito grande. Por isso, quando chegam as grandes redes que demonstram um poderio econômico no sentido de posicionamento local, nós temos que entender que isso é uma evolução para a cidade. No mesmo sentido, eu tenho que olhar para o pequeno comércio, para o pequeno mercado e entender que tem uma importância econômica significativa e local muito importante. No sentido de que grandes redes não substituem aquele pequeno comércio, aquele pequeno mercado, aquela pequena iniciativa dentro do bairro. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, esse vínculo que as pessoas têm, esse vínculo comunitário, ele é muito importante e isso tudo nos afeta. Porque quando a gente fala em desenvolvimento econômico, substituir algo em detrimento de outro não corresponde à verdade no seguinte sentido, quando entendemos o todo. Como assim? O que você está falando? Você está complicando, será, Lucas? Não, vou me explicar melhor. É no contexto de que uma cidade como a nossa, que tem a BR 285 com vários potenciais de áreas junto à BR, receber grandes comércios, grandes redes, demonstra um crescimento econômico. Iniciativas de viabilidade potencial que a nossa cidade tem. Mas em nada substitui aquele comércio tradicional, lá no nosso bairro, no nosso centro da cidade, para que nós possamos trabalhar em conjunto. E esse é o nosso papel como secretaria, Marcos. É achar esse ponto de equilíbrio de que temos sim que fomentar grandes redes no nosso município, mas temos que olhar para quem está aqui numa forma e iniciativa de contribuir. Te dou um exemplo prático. As consultorias empresariais que eu citei aqui, que são de forma gratuita, que é um pequeno diagnóstico, né? Abrindo um breve parêntese, o que é uma consultoria gratuita? Vocês aqui da Folha do Nordeste estão iniciando a sua trajetória de empreender, de iniciar o seu negócio. Então é como se você fosse no médico.
né? Você vai no médico, ele faz um diagnóstico da sua empresa, um diagnóstico geral seu. Se você precisar de algum especialista, esse consultor, ele vai indicar, seja na gestão do seu negócio, no seu preço, no seu acesso a crédito, enfim, em todo esse contexto. Então, fomentar as grandes redes e também olhar para o pequeno comércio, para o pequeno mercado, para a pequena indústria, é um fator preponderante para nós. Por isso que nós trabalhamos sempre com esse equilíbrio, não uma substituição, mas uma fonte de equilíbrio, porque a gente acredita que o sol nasceu para todos e com certeza tem espaço para grandes negócios em Lagoa Vermelha. Mas deixando muito claro, Marcos, nosso objetivo principal é sempre reter talentos da nossa cidade. É que o lagoense compre do lagoense, que Lagoa Vermelha valorize Lagoa Vermelha, que Lagoa Vermelha esteja em Lagoa Vermelha e entenda que aqui sim é uma terra de oportunidades. Distrito Industrial. Grandes empresas, médio porte também, estão se instalando e vão se instalar na nova área. Uma conquista importante de Lagoa Vermelha através da administração pública. Não te preocupa com a instalação destas indústrias, a demanda por empregados, funcionários, trabalhadores? Como o município pode contribuir para que exista mão de obra qualificada para esse setor? Perfeito. A Secretaria de Desenvolvimento tem um papel fundamental. É um problema bom para É resolver. um problema bom para resolver. Tem um papel fundamental. E quando eu vou explicar qual é o meu trabalho, principalmente para alguns secretários que acabam nos visitando, que são jovens secretários, eu já estou aí atuando junto à administração há 7 anos, como secretário há 5 anos, a gente tem algumas experiências. É, Se eu pudesse ponderar para ti, nós estamos sempre buscando o entendimento de que precisamos trabalhar em conjunto. Secretaria de Obras, nós temos que ter um bom acesso ao distrito para que ele funcione. Nós temos que ter acesso à saúde, nós temos que ter acesso à educação, nós temos que ter diversos acessos, os projetos eles têm que rodar. Então, a Secretaria de Desenvolvimento é quase que ela exerce uma função de diplomacia dentro da administração pública, porque tudo tem que rodar para que nós possamos oferecer essa ação. E é o caso do Distrito Industrial, né? Por diversos fatores, salvo engano, 14 anos isso ficou arrastado ao longo do tempo, foi uma conquista que nós tivemos em conjunto nos últimos 2 anos atrás, nós tivemos então desencravado o Distrito Industrial e oferecer essa oportunidade para a cidade que nos traz muita alegria. Mas é claro, começam outros desafios, como tu muito bem trouxe aqui, no sentido de que o grande objetivo do novo distrito industrial, Marcos, é a retenção de talentos locais. Por isso, empresas que estão encravadas junto à zona urbana do nosso município, empresas que estão nos bairros, aquele pequeno empreendimento que é uma marcenaria na garagem, que não cresce, não expande, esse é o grande objetivo do novo distrito industrial. Reter os talentos da Lagoa Vermelha e desenvolver o lagoense. Por isso que nós tivemos um edital muito complexo, no seguinte sentido de organizá-lo, para que nós possamos aí pontuar empresas que tinham prioridade de se adaptar ao novo distrito industrial. Por quê? Por que tudo isso? Para que nós não aí trouxéssemos uma concorrência desleal de mão de obra. Por exemplo, eu tenho que tirar toda a mão de obra da empresa A para ir para a empresa B, para ela ir para o distrito. Não é isso que nós queremos. Nós queremos diversificar a cadeia econômica local, entendendo as realidades. Por isso, nós consultamos os sindicatos, as indústrias, os próprios trabalhadores, os empregadores, qual que seria o grande objetivo do novo distrito. Então, realocar aquelas pequenas fábricas encravadas na zona urbana, que elas tivessem um espaço adequado, qualificar essa mão de obra existente, entendendo que o novo distrito industrial, que hoje tem 23 empresas homologadas, sendo que 21 empresas são de Lagoa Vermelha, ou seja, elas já existem, não vai criar uma concorrência desleal, mas sim promover o próprio desenvolvimento dos lagoenses, é motivo da nossa preocupação. Então, por isso que nós estamos sempre atentos. E essas empresas que estão indo para o novo distrito, Marcos,
praticamente todas já receberam as consultorias empresariais, estão atentos aos cursos de qualificação que nós realizamos e são empresas que têm uma característica muito interessante. São empresas que querem muito crescer, mas que não tinham uma oportunidade de espaço no nosso município. Então, era muito comum acontecer na nossa secretaria: Lucas, estou aqui para renovar meu alvará, mas o plano diretor não permite. Né? Por exemplo, eu não posso ter uma fábrica ao lado do hospital. Tem que ter todo um cuidado aí, uma organização urbanística, para que nós possamos aí viver em plena harmonia na nossa comunidade. Então, eu não tinha condições de oferecer uma renovação de alvará e também não oferecia uma oportunidade para essa fábrica. Então, é importante o novo distrito porque ele desafoga aquelas pessoas que querem crescer, mas que têm essa característica principal, que já estavam em Lagoa Vermelha, então acaba não agregando ou desagregando a mão de obra local, mas sim oferecendo alternativas de investimento. Hoje, os empreendedores que foram contemplados, eles têm 6 meses para iniciar sua construção. O prefeito Eloir Morona, junto à secretária Maiara, apresentaram em Porto Alegre, na última semana, um Todos já estão projeto. edificando as Não, obras? todos não. Nós temos 3 edificações em andamento, principalmente das alienações, que são as fábricas de maior monta. Então, apresentaram o projeto lá junto ao governo do estado, no projeto chamado Pavimenta, que é nós colocarmos a pavimentação, aprimorarmos a pavimentação do novo distrito industrial, com acesso com paver, então tudo com meio fio organizado, rede d'água está instalada, instalações elétricas estão instaladas, e só para encerrar essa fala nesse contexto do distrito, Marcos, é dizer para ti, de uma forma muito, muito tranquila, né? Nós estamos muito felizes dessa conquista, em função de que muitos duvidaram que não sairia do papel, em função pela demora. Inclusive, quando fomos procurar algumas empresas para dizer, se inscreva, olha, o distrito vai acontecer, já é um compromisso firmado, muitos falaram para nós, Lucas, você é mais um secretário que bate aqui à minha porta dizendo que o distrito vai acontecer, e isso já estava com descrédito em relação a isso. Então, acho que a nossa melhor resposta para a comunidade é trabalho e é resultado. Então, o Distrito Industrial, com certeza, é uma das maiores realizações que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com toda a administração municipal, teve nos últimos anos, que tenho certeza que aí coloca uma estimativa para ti, nos próximos 3 anos, nós vamos mudar a cara do Distrito Industrial. Nós vamos crescer e nos desenvolver quanto cidade. E aquele protagonismo que a gente sempre está buscando, vai ser visto, inclusive já está sendo visto. Né? Nós somos procurados por Marau, pela cidade de Não Me Toque, pela cidade de Bom Retiro do Sul, pela cidade de Guabiju, Nova Araçá, todas nos visitaram para entender como que nós fizemos, como que funciona, que nós mudamos um pouquinho ali a perspectiva de como era, né? Não são doações diretas ao empreendedor, ele tem que apresentar um projeto de desenvolvimento local para que a nossa cidade tenha reflexos interessantes de mão de obra, de oportunidades, de geração de emprego e renda. Muito bem, Lucas. Te agradeço a tua presença. Eu não sei se tu gostaria de acrescentar algo mais. Só queria deixar um breve agradecimento que, como te falei aqui, o nosso trabalho, ele parte sempre de uma boa comunicação com as demais secretarias que começam lá com o jurídico aprovando, com a Secretaria de Planejamento, Obras, Agricultura, Administração, Fazenda, enfim, Saúde, Educação. Agradecer imensamente aos colegas secretários e em extensão às suas equipes, em especial também a todos os nossos parceiros aí que eu citei ao longo da nossa fala, e principalmente a nossa equipe. Né, a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento parece lá uma salinha pequena, mas a gente tenta sempre com parceiros transformar aí projetos em realidade para nossa comunidade, porque muitas vezes não é o que nós imaginamos, mas é o que muda na vida das pessoas, e o que a gente quer e o objetivo do nosso trabalho, que ele não cessa, e é claro que tem muitos desafios e muita coisa pela frente, é melhorar cada vez mais e fazer ainda mais pelo desenvolvimento econômico de Lagoa Vermelha. Ok. Este foi Lucas Mota, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico de Lagoa Vermelha.